Gostaria de dividir com Vossas Excelências e com a população brasileira minha preocupação com a situação atual do país. Percebo que a cada dia a situação se agrava, sem que a presidente e o seu partido, presos às suas próprias contradições internas, consigam sequer apontar um rumo, mostrar um norte, um caminho a ser seguido para superar esse momento. É triste constatar que a presidente da República, a quem caberia liderar a nação em um projeto maior, seja de recuperação da economia, seja do resgate de valores morais e da ética na política brasileira, tem se mostrado absolutamente incapaz de fazê-lo. Crise moral, crise até de representatividade, na medida em que a população não se sente representada por nós políticos. Todas elas estão intricadas entre si, numa relação de causa e efeito, retroalimentando-se mutuamente, o que torna cada vez mais difícil superá-las. Boa parte dessas dificuldades, a razão maior de não conseguirmos ultrapassar esse ciclo aparentemente infindável, reside exatamente na conflituosa relação entre a presidente da República, seu partido político e sua base aliada. Parece que ambos padecem de uma crônica crise de identidade, que se manifesta em múltiplas faces e personalidades a depender do momento e da plateia. Ouvindo o discurso de alguns líderes, lideranças petistas, parece até que estão na oposição, esquecendo de quem é a responsabilidade da crise. Preso a esta contradição, criam-se falsos dilemas até, factoides, a qual possam se agarrar. Não foi por acaso que partiu de um deputado da própria base do governo a ideia de se cortar 10 bi da Bolsa Família. Arma-se, então, um cenário totalmente artificial, em que membros do governo levantam-se uníssonos para defender um programa que não está ameaçado de extinção, o Bolsa Família. É preciso que fique claro, o Bolsa Família é a conquista de todos os brasileiros. Foi gestado nos governos do PSDB e nós lutaremos pela sua manutenção. Aliás, em relação ao recorrente discurso de setores do PT, que programas sociais estão ameaçados pelo ajuste fiscal, gostaria de trazer uma bem elaborada comparação que faz o economista Ricardo Paes de Barros, assessor do PT do governo Dilma, se não me engano, do próprio governo Lula durante muitos anos, em entrevista de hoje ao Valor Econômico. Neste governo, ninguém sabe, ninguém tem controle, ninguém tem comando. É como se fosse uma família desorganizada. Ganha quem gritar mais alto, quem conseguir botar a mão no dinheiro em primeiro lugar. Questionado se tivesse o Brasil organizado, haveria retrocesso nos programas sociais, responde Paes de Barros, abre aspas, não. É muito fácil proteger o pobre em um país que ainda é muito desigual. Basta que a família, no caso o governo, se organize e concentre os cortes nos filhos que detêm a maior parte da renda. Se uma parte da família consome 90% da renda familiar e outra consome apenas 10%, uma pequena redução nos gastadores vai representar um ganho considerável para os mais pobres. Mais do que isso, ele adverte, é preciso um plano mostrando aos caras que vão ter que diminuir os gastos, que há uma crise e que o corte é necessário. É, portanto, preciso ser franco com a sociedade, mostrar a realidade e que o governo tem um plano, um caminho a seguir e um partido a dar-lhe suporte. Senhor presidente, para apontar um rumo, primeiro é necessário saber para onde estamos e principalmente por que chegamos aqui. O pior de tudo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores,
é que a este quadro, já trágico, soma-se a evidente falta de liderança e de autoridade por parte da Presidente da República. Isso porque, reafirmo, partem do seu próprio partido e de sua base aliada os maiores obstáculos para o enfrentamento dos problemas. Por incrível que pareça, é dentro do próprio governo, especialmente do Partido dos Trabalhadores, que se conspira contra as medidas econômicas ensaiadas pela própria presidente. Desde que foi reeleita, a presidente vacila entre tomar as medidas urgentes que a realidade agora nos impõe ou ceder às pressões dos diferentes grupos que supostamente a apoiariam. Uma realidade, diga-se de passagem, que ela negava veementemente ao longo da campanha eleitoral. Vejamos, por exemplo, o caso do ministro Levi. Vamos lembrar que, ao assumir, o novo chefe da Fazenda trouxe otimismo, pois seu nome apontava para uma mudança de rumo no comando da economia. Suas ideias, de todos conhecidas, indicavam que o governo adotaria um rígido controle dos gastos públicos, essencial ao combate à inflação e à retomada dos investimentos. Pois bem, desde que ela assumiu o Levi, tem sido alvo de sistemática campanha de desgaste. Ao longo de todo esse ano, foi boicotado diariamente, seja pelas declarações expressas de membros ilustres do Partido dos Trabalhadores, ecoando o discurso de Lula e do presidente do PT, Rui Falcão, seja pela subterrânea ação de membros do próprio governo. E qual a posição da presidente? Não vimos nenhuma defesa veemente do ministro. É preciso que ela assuma sua posição de chefe do governo, que venha a público e explique por que tomou tais medidas e sua importância e necessidade. Diante desta tibieza, dessa insegurança, há quem pergunte: será que a presidente acredita nas suas próprias medidas? Senhor presidente, não há como pôr em prática. Não é possível sequer mobilizar a sociedade em torno de alguma política econômica quando se vê o principal avalista da credibilidade do governo sendo execrado exatamente por quem o deveria apoiar. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não foram as oposições que criaram essa crise, muito pelo contrário. Se o governo ao menos indicasse um rumo, medidas concretas na direção de uma saída, nós do PSDB certamente apoiaríamos aquelas que entendêssemos corretas, tudo aquilo que atendesse às reais necessidades do Brasil, aos interesses maiores da nação. Nós mesmos aqui neste mesmo plenário já o fizemos em várias ocasiões, enquanto, por incrível que pareça, a própria bancada petista se negou a fazê-lo. Essa é a verdadeira gênese da crise política. Uma presidente sem autoridade, fragilizada, sustentada por um partido que se nega a reconhecer os próprios erros, foge da responsabilidade pelos erros cometidos e, por isso mesmo, condenado a repeti-los. Mais uma vez pergunto, este é ou não um governo do PT? Quando o Partido dos Trabalhadores vai assumir os ônus e as responsabilidades inerentes a quem governa? O mínimo que a democracia exige para a estabilidade do governo é que seja lastreada por um partido forte, que o represente ideologicamente na sociedade e lhe garanta sustentação política no Congresso. É preciso que fique o PT claro e o PT esclareça definitivamente sua posição. Indago então, o Partido dos Trabalhadores apoia ou não as medidas propostas pelo governo Dilma? Afinal, quem dá as cartas na economia deste governo? Qual o peso das opiniões do ex-presidente Lula e do presidente do PT, Rui Falcão, nas decisões do governo e da posição da bancada petista no Congresso Nacional? Isto tudo deságua inevitavelmente na crise econômica. A economia hoje está pior do que estava no começo do ano. Infelizmente, este mês está pior do que no mês passado. E provavelmente o mês que vem estará pior do que esse mês. Hoje mesmo foi anunciada uma redução da atividade industrial no país.
de quase 11% em setembro, em relação ao mesmo mês do ano passado. Voltamos aos mesmos níveis de abril de 2009, no auge da crise internacional. Menos produção significa menos empregos. Atualmente, o desemprego já atinge 8,8 milhões de brasileiros. A previsão de desemprego da FGV para 2016 ultrapassa 11%, o que significa que teremos até o final do ano que vem mais de 11 milhões de desempregados. Este ano, o Brasil vai encolher menos 3%. Ano que vem, a previsão é que o PIB caia menos 3% novamente. Para termos ideia como os brasileiros estão ficando mais pobres, o PIB per capita diminuirá 6,3%. Em reais, e incríveis 48% em dólares. Entre 2014 e 2016, prevê-se que a renda per capita dos brasileiros, senadora Anastasia, que em 2014 chegou a 11.500 dólares, despencará para ao redor de 7 mil dólares. Me permita uma parte, senador Tasso. Senador Rangulfo, com todo prazer. Eu queria primeiro parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, dizer que o governo explodiu o gasto público nos últimos 4 anos, gastando de forma irresponsável o que não tinha. Qualquer pessoa com mínimo de entendimento de economia, de finanças públicas, sabe que um governo não pode gastar mais do que arrecada. O conceito de responsabilidade fiscal, ele é algo que não pode ser ultrapassado e é uma conquista desse país. E nós não podemos brincar com isso. Além disso, o Estado brasileiro, como ele é formado hoje, ele parece que existe para ele próprio e não para servir o contribuinte devolvendo serviços públicos de qualidade a esse. É como se o Estado fosse um fim nele mesmo. E é preciso que esse parlamento e esse país faça uma discussão de uma reforma do Estado. Porque nós temos que discutir para que serve o Estado, para que serve a administração pública. Se é para ser consumida nela mesma ou se é para atender o contribuinte devolvendo serviços públicos de qualidade a esse. E só para completar, sem querer me estender muito, eu lamento que o governo, após gastar de forma irresponsável nos últimos 4 anos, veja como saída para a crise aumento de impostos. Nós já temos uma carga tributária superior a 36% do produto interno bruto, a maior dentre os países do mundo emergente, a maior dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Então a saída não pode ser aumentando impostos, porque não é possível que nós tenhamos aqui nesse país a maior carga tributária dos países emergentes e essa carga tributária não sirva para que o governo dê conta das suas responsabilidades. E parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Muito obrigado, senador Regu. Permite uma parte, senador Tasso. Senador Tasso. Eu darei logo em seguida, só concluir, com maior prazer eu gostaria de dar essa parte, só gostaria de concluir algumas palavras mais. Traduzindo, isso sim, na história recente do Brasil, nós nunca a empobrecemos tanto em tão rápido período de tempo. Estou falando da renda per capita de 10 mil para 7 mil dólares. Esse desgoverno é claramente percebido pelas pessoas, pelas empresas e pelo mundo. O Brasil já foi rebaixado por 2 agências de classificação de risco e caminha para a terceira, sem o governo dê sinais de que sabe o que fazer. Notem que chegamos já ao final do primeiro ano de mandato, sem que o governo tenha conseguido qualquer êxito no combate à crise. Ao invés de termos avançado na busca do equilíbrio das contas públicas, o governo já admitiu um déficit primário para este ano ainda maior do que no ano passado, apesar do corte real de quase 40% do investimento, não corte de custeio, do investimento. Ou seja, estamos muito longe ainda do tal ajuste fiscal. Indago, quais foram concretamente as propostas do governo para o real enfrentamento da crise econômica?
Pelo que se ouve falar, o chamado ajuste fiscal virá na realidade, senador Regufe, na forma do aumento da já insuportável carga tributária. Isso não é um ajuste, é um tarifaço. Busca-se equilibrar as contas com o aumento da receita, ao invés de cortar as despesas. Além do aumento dos tributos, com as já escorchantes taxas de juros, já estamos vendo, a olhos nus, o desaquecimento, o despencamento da economia, queda no investimento e a infeliz escalada no emprego. O que é necessário hoje é uma autêntica reforma do Estado brasileiro, pondo o aparelho estatal a serviço da população, do seu bem-estar, do desenvolvimento econômico e não de interesses corporativos. Eu gostaria de dar uma parte ao senador Cristóvão. Também estou na fila, senador Tasso. Senador Anastasia. Senador Tasso, esse seu discurso merece que seja publicado e divulgado como uma obra de análise da economia brasileira. Eu creio que o senhor traz item por item da tragédia que o Brasil vem enfrentando em cada um dos aspectos da economia. Mas tem três coisas que, a meu ver, são mais graves ainda. Primeiro, é o conjunto da obra. Tem coisas que quando você soma 1 mais 1 mais 1 dá 5. Tem coisas que quando você soma 1 mais 1 mais 1 mais 5 dá 6 ou 7 ou 8. É o caso da tragédia brasileira hoje. Ela é mais grave do que cada um desses itens. A desvalorização do real, o desemprego, o déficit fiscal, tudo isso junto é ainda mais grave. Ao ponto de fazer com que talvez nós estejamos saindo da crise para cair numa decadência. Os 11% da desindustrialização, repetido ao longo do tempo, é uma prova de decadência da economia brasileira e não só de crise. Segundo, é o fato de que não apenas não estamos vendo ajuste, estamos vendo uma desorientação. É um dia uma coisa, outro dia outra coisa, um dia o governo diz uma coisa, o PT diz outra, aí depois o PT desmente o governo. Isso gera um atabalhoamento que é péssimo para a economia. E, finalmente, o descrédito. Hoje, o fator fundamental da economia é credibilidade. Credibilidade atrai capital, credibilidade mobiliza investimento, credibilidade faz com que os trabalhadores se encontrem. Estamos sem credibilidade. Por isso, eu recomendo, solicito, peço que ao lado desse discurso que merece ser publicado do ponto de análise econômica, faça um do ponto de vista da política brasileira. E aí a gente precisa trazer algumas propostas. E, para mim, nós não vamos recuperar a credibilidade se não formos capazes de um governo, não disse presidente, um governo novo, como fez Itamar Franco, que saiu de um governo sem credibilidade, dentro desse governo, porque ele era o vice, mas com um novo nome, ele trouxe uma proposta nova. Nós precisamos trabalhar para fazer como ter um governo que traga para nós a credibilidade que um Itamar, pode ser até a própria presidente Dilma, se for o caso, traga uma nova postura, com um novo governo nos seus ministros, com uma nova postura na relação com os partidos, com o Congresso, e a partir daí tentar fazer esse ajuste com a continuidade de longo prazo que ele precisa dar. Se não fizermos isso, eu concluo lembrando da crise, iremos para a decadência. E aí será uma geração toda que vai ser perdida. O seu discurso é um breve alerta, positivo alerta, bom alerta, que eu espero que seja ouvido por todos. Muito obrigado, senador Cristóvão, sempre lúcido. E esse é o grande pavor, que da crise a gente passe para um momento pior ainda, que seja de uma decadência. Esse é o grande pavor. Senador Randolfo está pedindo A parte, senador. Senador Anastasia. Muito obrigado, eminente senador Tasso Gereissati. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa de trazer mais uma vez a essa tribuna um assunto que hoje consome a atenção de todos os brasileiros preocupados com o futuro do Brasil, qual seja a grave crise de natureza econômica, política, ética que atravessamos. Não vou me estender numa parte, até porque aqueles que me antecederam e aqueles que vão seguir certamente nas intervenções, teremos todos a mesma trilha. Mas queria fazer tão somente um registro, eminente senador Tasso Gereissati. Falta ao governo algo que é o pressuposto fundamental
fundamental de qualquer governo pelo mundo afora, no passado, no presente e no futuro. Falta unidade. Sem unidade não há confiança, que o senador Cristóvão mencionava há pouco. Sem unidade não há possibilidade de governabilidade. Sem unidade não há prática moderna de gestão. Sem unidade não há política pública exitosa. Sem unidade não há planejamento para indicar o rumo e o futuro da nação e do desenvolvimento. Lamentavelmente, claudica o governo que não apresenta de modo uníssono uma unidade governamental que encerra em seu trabalho não só o Poder Executivo, mas também sua relação com o Legislativo e, fundamentalmente, a sua legitimidade perante a população. A ausência de unidade, portanto, é um mal gravíssimo que hoje observamos no governo federal. Não sei se é possível retomar essa unidade, na medida que o vaso de cristal, uma vez trincado, jamais recupera a sua condição original. O alerta que Vossa Excelência apresenta dessa tribuna deve ser ouvido com muita atenção por todos nós brasileiros e envolvidos nesse processo político. Parabéns. Muito obrigado, senador Anastasias. Suas palavras enriquecem de uma maneira relevante a nossa palavra. Senador Flecha. Queria parabenizá-lo, senador Tasso. Vossa Excelência faz um pronunciamento em que, de uma forma tranquila, faz uma análise da situação gravíssima por que passa o nosso país. E Vossa Excelência detalha, item por item, daquilo que todos nós não só temos conhecimento, mas como, lamentavelmente, a população vem sofrendo. A redução da capacidade de compra do brasileiro, a redução do valor per capita também do brasileiro. E hoje o trabalhador tem um salário mínimo menor que $200 e atender comprando com condições de compra muito menor ainda. Então, Vossa Excelência mostra, inclusive, um caminho que, se a presidente quisesse o apoio dos brasileiros e da oposição, teria que apontar um rumo e que esse rumo pudesse realmente, como Vossa Excelência está colocando aí no seu pronunciamento, pudesse levar a confiança, retomar a confiança, porque é difícil, porque perdeu a credibilidade. Mas Vossa Excelência tocou num ponto que é fundamental. Cortou os investimentos, ou seja, ela engessa o país, a economia, e aumenta o desemprego, ao invés de cortar o custeio, que ali sim que deveria ser feito o ajuste fiscal, porque o Brasil, lamentavelmente, tem, ao longo desses anos, o seu custeio crescido maior do que o crescimento do PIB. Então, isso nos leva à situação em que nós, lamentavelmente, nos encontramos nesse momento, mas que vem de há muito tempo. Vossa Excelência falou nas reformas que foram suspensas quando o presidente Lula assumiu o governo. Devia ter dado continuidade às reformas que foram corajosamente feitas pelo presidente Fernando Henrique no governo do PSDB. Ele assumiu um país arrumado e deveria ter dado continuidade às reformas. Não o fez e levou o país a essa situação que se encontra. Parabéns. Eu sugiro, senador Tasso, que Vossa Excelência possa encaminhar à presidenta Dilma uma cópia do pronunciamento que Vossa Excelência faz neste momento, para que ela, pela leitura que ela possa fazer, ela encontre luz nesse caminho que todos nós queremos que seja melhor para a população brasileira. Muito obrigado, senador Flecha. Senador Renan, me permite mais 5 minutos, que tem alguma observação para fazer, e 3 interferências ali que eu gostaria de ouvir, se Vossa Excelência me permitisse. Antes de dar, eu gostaria, principalmente, senador Serra, de tocar num tema que eu sei que ele é particularmente caro, que se trata da política externa, comercial externa. Se internamente a economia vai mal, o natural seria apostar nas exportações.
mas prevalecem na política externa as mesmas ideias atrasadas da política doméstica, com consequências ainda mais graves. O Brasil insiste em olhar para o futuro com as lentes do passado. O mundo avança e voltamos a ficar presos ao ideário que pensávamos ter ultrapassado. Uma visão terceiro-mundista cheia de preconceitos e ideologia, enquanto as relações internacionais de hoje, especialmente na questão comercial, são dominados por um absoluto pragmatismo. Exatamente em um momento que o consumo doméstico cai, como o Brasil manterá seus empregos aqui dentro se a produção para exportação é muito menor do que poderia ser? Como tiraremos proveito dos benefícios do comércio internacional se estamos dando as costas para o mundo? Agora que o boom de commodities acabou, como o Brasil recuperará o tempo perdido? Por que o governo brasileiro é avesso a acordos internacionais? Hoje, o mercado global caminha para a produção de bens por diferentes processos, que se complementam entre si e exigem uma integração cada vez maior das economias. Atualmente, mais de 2/3, senador Renan, das exportações globais correspondem a bens e serviços intermediários, que se prestam à produção de outros bens, o que os economistas chamam de cadeias globais de valor. Por quanto tempo insistiremos em ignorar esse processo? Por quanto tempo ficaremos fora das fronteiras da inovação? Quando nos livraremos do paradigma ultrapassado do comércio, acreditando que é mais importante consolidar cadeias de produção locais? O resultado dessa cegueira ideológica é que as empresas brasileiras não conseguem ingressar nesse sistema global, exatamente porque assim insistimos em conceitos como substituição de importações, conteúdo nacional, impondo barreiras alfandegárias e burocráticas muito além das necessárias à competitividade dos nossos produtos. As poucas empresas brasileiras que conseguiram superar esses preconceitos se tornaram exemplos, como é o caso da Embraer. Senador Ataídes, com prazer. Obrigado pela parte, senador Tasso Gereissati. Quero, a princípio, parabenizá-lo por esse belíssimo discurso. Entretanto, a oposição, senador Tasso, desde quando cheguei na casa em 2011, como ainda suplente, tem estado sempre a esta tribuna alertando o governo. Esse conselho que o senador Flecha Ribeiro colocou de enviar esse belo discurso à presidente Dilma, eu acho que é uma figura de linguagem, com todo respeito ao querido Flecha, é um pleonasmo, é subir para cima. Lamentavelmente, senador, este governo colocou a nossa economia e a nossa credibilidade entre nuvens negras. É assim que eu coloco. Este governo, ele tem a capacidade de brincar com os números. O próprio ex-presidente Lula disse há poucos dias, num discurso que ele fez para os companheiros, dizendo que não era pecado você inflar números, você manipular números. E com isto hoje, nós temos uma dívida batendo os 4 trilhões de reais, nós temos uma perda de poupança de 54 bilhões de reais, nós temos um prejuízo com swap cambial de 120 bilhões de reais, somente este ano. Somente este ano, nós já pagamos 400 bilhões de reais de juros da nossa dívida de 4 trilhões de reais. E para não alongar muito, senador Tasso, estas famílias que o governo Dilma e Lula colocou, que tirou da classe D e E e trouxe para a classe C, que coisa linda e maravilhosa, mas lamentavelmente até 2017 essas 3.200.000 famílias retornarão às suas classes. Talvez não a D e E,
mas talvez a F. E isto, senador, é lamentável. Você dar a essas famílias a condição de ter uma boa alimentação, uma boa moradia, uma boa escola para os seus filhos, e de repente agora eles perder tudo isto. E é o que está acontecendo. E mais, o que me preocupa, e eu estou para trazer essa tribuna, estou concluindo uns estudos, inclusive com a audiência que foi realizada com o coordenador do IBGE e do Ministério do Trabalho, a respeito do desemprego no país. Esse desemprego de 8,7 é um engodo. Como foi um engodo, senador Aécio Neves? Aquele pleno emprego tão falado nas eleições do ano passado para enganar o povo, através de uma pesquisa do PME, pesquisa mensal de emprego, aquilo ali era uma enganação, e o próprio representante do IBGE, senador Aécio, disse o seguinte, que não se pode confiar naquela metodologia a nível nacional para se calcular o desemprego no Brasil, enquanto isso o governo estava dizendo pleno emprego, pleno emprego. Então, senador Tasso, parabenizo mais uma vez pelo seu belo discurso e dizer que, lamentavelmente, eu não vejo saída para este governo. A única saída que eu vejo é a saída deste governo, do PT do governo. Eu não vejo outra saída, lamentavelmente. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senador Ataídes. Eu queria só fazer ler um parágrafo antes de passar a palavra ao senador Serra. Especialistas advertem, estávamos falando sobre política comercial externa brasileira, especialistas advertem que o mundo está se movendo, enquanto o Brasil patina, preso às amarras do Mercosul, que não consegue superar as mais básicas pendências alfandegárias. A falta de estratégia para a política brasileira externa nos custará muito caro. Senador Serra. Senador Tasso, Vossa Excelência, como sempre em sua vida pública, desde o início, demonstrou com muita clareza ter um espírito público de qualidade, que se traduz agora neste pronunciamento, que eu creio que devia incitar parlamentares de outros partidos, inclusive aliados do governo ou do próprio partido do governo, a pronunciamentos desse porte, no sentido de explicar, de justificar, de responder. Eu acho que esse seria um avanço grande e o discurso de Vossa Excelência pode perfeitamente servir como referência, uma vez que é um discurso sereno, objetivo, diz onde estão os problemas, diz quais são as questões difíceis de se resolver e oferece esse espírito público como algo que pode ser utilizado no caminho de se procurar soluções para o Brasil. Vossa Excelência começa dizendo que a Presidente da República tem se revelado incapaz de cumprir as funções que um presidente deve exercer em matéria de liderança, em matéria de humildade, em matéria de criatividade, em matéria de transparência. Este é um fato hoje no Brasil. Hoje eu não encontro, senador Tasso, ninguém mais preocupado com os rumos do país que acredite que a presidente Dilma tem condição de liderar esse processo de recuperação. É um fato. Segundo ponto, Vossa Excelência aponta algo relevante, é a convergência dos diferentes tipos de crise. Econômica, como nunca, política, moral, né? Há uma convergência, toda se reforçando, num panorama terrível. Senador Cristóvão, eu morava no Chile, na época do golpe que derrubou Salvador Allende. Morava no Brasil, estava aqui e era muito atuante, mais do que no Chile, embora lá também fosse, quando veio o golpe militar. Naquela época, o Brasil e o Chile estavam divididos em dois. Hoje o Brasil não está dividido. É 90% contra. O Salvador Allende ou o João Goulart podiam sair e jantar num restaurante, na Alameda, o Bernardo O'Higgins, no centro do Chile, de Santiago, ou em Copacabana do Jango. Não havia esse problema. Hoje, o país nem dividido está. Essa que é a verdade. Mas nós temos, isso sim, instituições democráticas que na época não haviam. Não há mais
até agora, e não acredito que venha a acontecer, por exemplo, fator militar. Se houvesse fator militar, já teríamos tido golpe. Agora, Vossa Excelência aponta uma outra questão que é relevante. Uma das causas dessa fragilidade do governo é exatamente o conflito com o PT, que, de fato, nunca assumiu a sua condição de pleno partido do governo. Partido que ganhou a eleição 4 vezes já a presidência da República. E que, na verdade, hoje, essa é a minha tese, e Vossa Excelência converge em relação a ela, para fazer uma espécie de oposição ao governo Dilma. Outro dia dei um exemplo aqui. Há um projeto que refaz os limites do Simples, para que uma empresa possa se beneficiar do Simples. Passa de 3,5 milhões para 11,5 milhões, mais ou menos. E isto implica numa perda de receita para a União da ordem de 16 bilhões de reais por ano. Sabia, senador Regufe? Isso implica ter de receita menor 16 bilhões de reais por ano. Como a área econômica do governo fez saber, eu mesmo liguei para o secretário da Receita para pedir o número, que converge com aquele que minha assessoria havia estimado. 16 bilhões. Estão falando em postergar para aplicar no ano que vem, só em 2017, etc. Mas são 17 bilhões. E o líder do governo nas duas casas está defendendo esse projeto. O PT está defendendo o projeto que é contra o governo. Não me importa se o projeto é bom ou é ruim. O fato é que ele implica numa despesa adicional de 16 bilhões nesta etapa da vida brasileira. Aí a dissociação é completa. Não é uma dissociação nebulosa, mais subjetiva, como aquela da questão do terrorismo, que pode se invocar razões íntimas e tudo mais. Um outro aspecto que Vossa Excelência menciona de passagem, mas que eu queria insistir, é que esta crise não foi fabricada apenas pelo governo Dilma, ela vem do governo Lula, que ganhou de 2002 a 2008 100 bilhões de dólares por conta da melhora das relações de troca. E torrou esse dinheiro em consumo, não fez investimentos em infraestrutura, não aproveitou esse acréscimo da riqueza para dar condições mais sólidas para a nossa economia. Pelo contrário, manteve a taxa de juros ainda mais alta depois da crise mundial do que o resto do mundo, sobrevalorizou o real de maneira brutal, destruiu boa parte do parque industrial, mediante a concorrência de exportações chinesas, beneficiadas pelo câmbio e pela maior competitividade sistêmica que a China tem em relação ao Brasil, e, na verdade, erodiu uma das bases principais da arrecadação tributária, que é a indústria, e uma das fontes principais do investimento. E o governo Dilma herdou isso, só que a sua política foi de fazer mais da mesma coisa. E medidas até desastradas e ingênuas, eu diria, como aquela desoneração que tanto custou, que serviu às empresas, mas não aumentou o investimento. Vossa Excelência teve intensa atividade empresarial, sabe que o empresário só investe se acha que não vai perder dinheiro. Como o quadro geral manteve-se, essa desoneração não se traduziu em investimento, se traduziu, na verdade, em melhor situação para aqueles que receberam, que delas se beneficiaram, mas não desenvolvimento para o Brasil. Na verdade, a essência da crise, ou do começo da crise, vem do governo Lula. Agora, Vossa Excelência menciona a questão das exportações. Claro, as exportações teriam precisado de melhor câmbio, teriam precisado de menor custo do Brasil, teriam precisado de mais abertura em matéria de comércio exterior, mas precisam também de uma ação ativa do governo, coisa que não aconteceu. O exemplo, Vossa Excelência menciona en passant a questão do Mercosul, que é crítica. Por quê? Porque o Mercosul é não apenas uma zona de livre comércio, mas é uma união alfandegária. O Brasil não pode fazer acordos bilaterais de comércio sem carregar todos os países do Mercosul. Antes era Uruguai, Argentina e Paraguai, e agora é a Bolívia e a Venezuela. Basta que qualquer deles não se sinta beneficiado por um acordo comercial e o Brasil não pode fazer. O beabá, o elementar para começar a fazer uma política de comércio exterior era tirar esse caráter de união alfandegária do Mercosul, algo que não custa nada. E hoje nós temos a Organização Mundial do Comércio, secretário-geral dela, que é brasileiro,
defendendo o multilateralismo comercial, que ninguém no mundo defende, nem os redutos extremos do liberalismo comercial, como a Inglaterra e Estados Unidos, defendem o multilateralismo. Nós estamos lá defendendo o multilateralismo, que tem uma condição também razoável, que implica que os diplomatas não precisam trabalhar, porque acordo de livre comércio, acordo bilateral de comércio dá muito trabalho. Por último, Vossa Excelência menciona, inclusive, as diferenças do próprio PT com o Ministério da Fazenda, com o ministro Levi e outros integrantes da equipe. Isso não significa que a equipe do ministro Levi não cometeu erros. Cometeu sim, vários. Mas o importante é que hoje um principal foco de oposição a ele, o principal eu diria, a política econômica e financeira, vem do próprio PT. Né? E não aponta os tipos de erros, equívocos que nós já apontamos no passado. Portanto, o PT quer lavar as mãos. Esta é que é a verdade. O lavar as mãos implica enfraquecer ainda mais o governo. Não é a oposição que cabe consertar isso. A oposição cabe diagnosticar, apontar caminhos, mostrar preparo e, sobretudo, neste momento, ter fé. Porque a situação, Vossa Excelência tem me dito isso sempre ouço outros, a situação está muito difícil. Nós estamos na maior crise que o Brasil já teve, que o Brasil contemporâneo já teve. E mais ainda, nós estamos vivendo uma situação de depressão econômica, não é recessão, é depressão. Quando um produto cai 3% e a previsão para o ano seguinte é continuidade de queda, nós estamos em depressão. E a diferenciação não é acadêmica, porque a depressão tem mecanismos que a autorreproduzem e que implicam em maior deterioração da situação. Se não há uma intervenção, se não há governo, solta a depressão nos leva a mais depressão. Não se trata de uma flutuação simples da atividade econômica, coisa que nós teremos oportunidade aqui de rebater. Mas renovo aqui o agradecimento que todo esse plenário teria, eu tenho, e vários aqui dos que falaram, pela atitude de Vossa Excelência, de vir à tribuna, fazer uma análise global, serena, e que dá um marco para que nós possamos desenvolver aqui no Senado os debates fundamentais a respeito do nosso país. Meus parabéns. Muito obrigado. Senador Serra, sua competência, espírito público e conhecimento da nossa realidade é fundamental para que nós possamos, em discussões constantes, podermos fazer uma apreciação melhor dessa crise que vivemos. Senador Renan, eu gostaria apenas de dar a palavra ao senador Aécio, como dizem os americanos, at last but not at least, e em seguida encerro com 1 minuto apenas com a consideração final. Agradeço a Vossa Excelência, senador Tasso, presidente Renan. Serei bastante breve, mas não posso deixar de registrar aqui que Vossa Excelência, com a competência e com a qualidade que sempre orientaram sua vida pública, tinge com tintas de inquestionável realismo o quadro econômico e fiscal do país. E mais do que isso, as suas consequências. E, além disso, as suas consequências no cotidiano dos brasileiros. Na verdade, senador Tasso, não foi fácil a caminhada até aqui, porque o que o governo do PT conseguiu ao longo dos últimos anos, de perdas, de deterioração do ambiente econômico e político do país, é uma obra que só se constrói com inúmeros e sucessivos erros, com uma incompetência generalizada em várias áreas da administração pública e também com uma indisfarçável arrogância que não permitiu o bom debate em relação a inúmeras questões vitais à vida dos brasileiros, como, por exemplo, a crise por que passa hoje o setor de energia. Mas eu quero, senador Tasso, fazer uma rápida e realmente breve análise em relação ao perfil dos governos com viés populistas. Porque em determinado momento todos eles se encontram no momento da fragilização, no momento do fracasso, como ocorreu recentemente e vem ocorrendo de forma até mais profunda do que aqui na Venezuela e em outras partes do mundo. Há sempre uma tendência, senador Regufe, da divisão de classes. A defesa
para o indefensável acaba sendo, como volta a ocorrer no Brasil, aquela mesquinha tentativa de dividir o Brasil entre nós e eles. Nós somos aqueles que defendemos os mais pobres, os desassistidos, e eles são aqueles que têm como prioridade defender os interesses das elites. E exatamente os mais pobres, e exatamente os mais desassistidos, são os primeiros a pagarem a conta da irresponsabilidade fiscal, da incompetência e do populismo. E é o que acontece hoje no Brasil, porque não bastasse a gravíssima crise econômica que Vossa Excelência, aqui, como disse, tinge com tintas absolutamente claras, não bastasse a crise moral sem precedentes que faz com que a atividade política hoje seja criminalizada, independente dos bens ou dos maus poderem nesse instante ser separados. A grande crise, a crise real, é a crise social. Essa também sem precedentes na nossa história contemporânea, com inflação sem controle, com o desemprego já atingindo apenas esse ano mais de 1 milhão de famílias no Brasil. Vossa Excelência, num trecho do seu pronunciamento, ele me chamou a atenção, falava do ambiente externo, falava de comércio exterior. E vejo a fragilidade tamanha deste governo, que comemora-se agora um superávit na balança comercial, obtido nesse mês como? Com um decréscimo das exportações e das importações. Uma palavra, eu caminho para terminar, porque nós tivemos apenas nesses 10 meses do ano de 2015 um decréscimo, um recuo das nossas importações em torno de 22% e um recuo nas nossas importações, nas nossas exportações, um pouco menor, obviamente, pela questão cambial, em torno de 15%. Isso faz com que haja agora um superávit na nossa balança comercial, alcançado pela pior das equações, exatamente consequência da retração da nossa economia. Importamos cada vez menos e exportamos menos, mesmo com um quadro cambial para as exportações favoráveis. Portanto, senador Tasso, o pronunciamento de Vossa Excelência traz luzes àquilo que precisa ser debatido no Senado Federal. E para isso a oposição nunca se furtou. Falo também como presidente, com muita honra, do partido de Vossa Excelência. As propostas que interessam ao Brasil, que permitirão o Brasil retomar um ciclo de crescimento sustentável, não passam pelo aumento de carga tributária e tampouco pela supressão de novos direitos dos trabalhadores. É preciso que o governo, senador Tasso, resgate a confiança, a credibilidade perdidas. E volto, portanto, para encerrar ao início do pronunciamento de Vossa Excelência. Enquanto a Presidente da República não tiver coragem de olhar nos olhos dos brasileiros e dizer dos equívocos que cometeu, até para que a partir daí nós saibamos que eles não vão ser repetidos, reiterados no futuro, nós continuaremos a viver esse quadro de degradação econômica e social e, infelizmente, também de degradação moral. Cumprimento Vossa Excelência, que honra os quadros do PSDB e a boa política ainda praticada no país. Muito obrigado, senador Aécio Neves. Vossa Excelência sabe que representou como ninguém, durante as eleições do ano passado, tudo aquilo que deveria ter sido feito no Brasil e infelizmente não foi feito, e representa ainda tudo aquilo que ainda pode ser feito no Brasil e infelizmente ainda não foi feito. Senador Renan, eu vou Senhor finalizar... Presidente, senador Tasso, rapidamente. Senador Agripino. Senador Renan. Senador Agripino pede uma parte. Posso... Senador Tasso, Senador Com a licença do presidente e a tolerância do presidente, senador Tasso, eu queria só acrescentar. Eu acabei de chegar de uma viagem ao Marrocos e à Espanha. No Marrocos eu participei de uma reunião como presidente do meu partido, de uma reunião da IDU, que é a International Democratic Union, que reúne partidos de centro democrático no mundo inteiro. Lá estavam presentes o
o Partido Popular da Espanha, o Partido do Sarkozy, o Partido Conservador da Inglaterra, o Partido Republicano dos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de fazer uma exposição sobre a economia do Brasil, apresentar até um vídeo com os fatos recentes e depois ouvir a opinião das pessoas. Em seguida, eu estive na Espanha com a direção do PP espanhol e com o ex-presidente de governo, José Maria Aznar. Eu quero dizer a Vossa Excelência que, em contato, na reunião de Marrakech, estavam presentes mais de 30 países, 30 presidentes de países. A IDC é presidida pelo primeiro-ministro da Nova Zelândia. É uma entidade muito importante. Aznar é uma das figuras mais importantes da política europeia e o PP é o partido que está no governo na Espanha, enfrentando dificuldades. Eu vi as observações de figuras importantes do mundo inteiro com relação à percepção que eles têm do que está ocorrendo no Brasil. A primeira delas é de uma corrupção absolutamente inadmissível pelas suas proporções e pela sua dimensão. Eles questionam como é que só agora se veio descobrir o volume da corrupção que se pratica a nível de governo no Brasil. O segundo ponto é como é que o Brasil vinha tão bem, de repente, exibe níveis de desemprego superiores a 8%. Como é que o Brasil vinha tão bem e, de repente, exibe inflação que vai chegar possivelmente a 10% este ano? Como é que o Brasil, que vinha tão bem, vai ter um desempenho do Produto Interno Bruto com uma queda de 3% este ano? Tudo isso eles avaliam, eles apreciam e pedem explicação sobre quais os erros cometidos. Mas nas conversas que eu tive, e isso é importante que Vossa Excelência entenda e os presentes do Senado compreendam, é importante a percepção destas pessoas. Elas entendem que no governo do Brasil hoje, o grande problema reside na falta de unidade dentro do governo, no plano político e no plano econômico. No plano político é PT versus PT, e esse plenário tem assistido manifestações de PT versus PT, linhas de confronto direto, para não falar em PT com PMDB, em PT com PDT, ou seja, o conflito interno no plano político e o conflito interno no plano econômico. Os que querem Levi ministro e os que querem Levi fora do ministério. Isso passa a perda da confiança do investidor. Os investidores estão fugindo léguas de investimento do Brasil porque percebem a falta de unidade do governo. Não há unidade de pensamento nem no plano político, nem no plano econômico. E isso produz o que Vossa Excelência está fazendo numa apreciação que eu considero importante. Pela sua história, pelo conteúdo da sua manifestação e pelo discurso que profere nessa tarde do Senado, quando os seus pares têm a oportunidade de acrescentar, ainda que modestamente, alguns elementos às suas considerações. Com os meus cumprimentos, essa minha manifestação que trago do exterior com a percepção de como é que o mundo está vendo neste momento o Brasil no plano político e no plano econômico. Muito obrigado, senador Agrippino, seu testemunho hoje, pela credibilidade que Vossa Excelência tem, pela experiência e pelo evento que acabou de participar, é muito importante nesta discussão que estamos travando. Senhor presidente, finalizando, eu gostaria de deixar apenas 5 pontos em uma frase. Vou enumerar 5 pontos, alguns pontos que acho fundamental para que o governo possa dar esta volta que o Brasil espera e exige. Primeiro, absoluta intransigência com a corrupção. Segundo, humildade para reconhecer os erros em vez de insistir em repeti-los. Terceiro, criatividade para enfrentar soluções novas, muito além das fáceis e cômodas decisões. Transparência e franqueza na relação com a sociedade, expondo a real situação do país e as verdadeiras razões da crise. Autoridade e liderança, que em poucas palavras significa mostrar quem é que está no comando. Identidade de discurso e coerência com a prática. É preciso que o PT assuma o seu papel como principal partido de sustentação da presidente Dilma. E, finalmente, coragem. Coragem
para tomar todas essas atitudes, enfrentar os grupos de pressão, enfrentar a verdade e conseguir representar aquilo que o Brasil precisa neste momento.